Obrigada, boa tarde. Falo que é um desafio, né? Depois de 2 dias aqui escutando, mas o meu assunto eu fiquei procurando. Falei, que tema, Graça, a gente vai abordar aqui para ser um pouquinho diferente, né? E nada mais, né, eu acho que nada melhor do que a gente falar sobre saúde mental e vincular isso com a nossa área, que é de segurança da informação. Eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Eu sou advogada, sou pedagoga, fiz mestrado em sistemas eletrônicos, tenho as certificações da Exim, sou professora das certificações e trabalho diretamente com as questões de fraudes, né? Então, quando as empresas, pelo funcionário, acaba caindo na engenharia social e acaba passando por alguma fraude, essas questões têm a ver também com o lado de riscos psicossociais, né? Então, nós viemos também agora com a última certificação, que é de AI Compliance, né? Toda a conformidade nos projetos e implementação de inteligência artificial. Então, quando a gente fala, olha só, a maior superfície de ataque é humana. Eu acho que aqui foi unânime hoje, todo mundo, quando fala da vulnerabilidade, isso não é só hoje, mas em todos os espaços e diálogos sobre segurança da informação, se fala da vulnerabilidade do ser humano, né? Mas a cultura é o seu pet mais negligenciado. Então, a gente fala de cultura organizacional. E, do ponto de vista de cultura, a gente não fala mais hoje apenas de cultura de segurança. Eu falei para a Graça e para o pessoal, né, que me deu uma coceguinha no painel dos 3 Ps. Justamente por quê? Porque se falou em contato, ou como chegar com o RH, como fazer essa integração com o RH. E aqui a gente tem um tema de prato cheio. Por quê? Porque nós temos uma regulamentação que ela não é recente, mas ela sofreu uma atualização recente. Mas, antes de falar sobre ela, eu vou passar um pouquinho do cenário relacionado à segurança da informação, né? Das pessoas, dos profissionais. Então, à medida que os ataques crescem, vejo que eles continuam aumentando, é normal e comum que aumente a pressão com os profissionais de segurança da informação. E, numa pesquisa, o próximo slide, inclusive, tem a fonte, depois vocês podem receber, 65% dos entrevistados indicaram que esse cenário de ameaças cada vez mais complexos são fatores de estresse. Falando um pouquinho em números, olha só. Então, níveis de estresse permanecem elevados, né? No segundo ponto aqui, trabalhos mais estressantes. 68% afirmaram que nos últimos 5 anos eles sentem que o trabalho, esse tipo, a nossa área, ficou mais estressante. Falta de apoio no local de trabalho. Então, é comum, nas entrevistas, falarem que não tem apoio no lado relacionado à saúde mental, mas a gente vai falar de riscos psicossociais. O que são? O que se enquadra nesse contexto? Expectativas irrealistas, né, e carga de trabalho excessiva. Então, aqui 54% disseram que sofrem, que passam por carga horária de trabalho excessivo. 48% eles destacaram que o equilíbrio, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Será que alguém se encontra numa dessas situações, né? Quantas vezes a gente não se pega falando, poxa, o que eu estou fazendo aqui ainda? Mas aí a gente fala, não, mas eu gosto disso. Eu gosto de sofrer, mas eu gosto também das vitórias. A gente gosta das vitórias que a gente tem. E é isso que nos motiva a ficar, muitas vezes, um tempo a mais, enfrentar a carga horária, enfrentar aquele excesso, às vezes, de trabalho até. Tudo tem que ter também o lado gratificante. Mas, se a gente não cuidar da saúde mental, ela afeta a saúde física. Ela impacta a saúde física. Então, por que isso agora, né? E voltando no nosso contexto de segurança, ameaças mais complexas, equipes enxutas. Eu escutei muitos bate-papos aqui nos grupos de conversas, onde a gente acaba parando para conversar, e eu nem mencionei o tema que eu iria abordar, que teria painel e tudo, mas ia a pessoa mencionar, não, mas a questão da equipe enxuta, são poucas, né, poucas pessoas na equipe e tudo mais. Então, isso é um fato real. Nem toda empresa ou toda organização tem o privilégio de ter uma equipe robusta. Isso vai, obviamente, do tamanho da empresa e do entendimento, obviamente, ali organizacional. Então, a cultura operacional e desenho de on-call, né, aquele que ele tá ali de prontidão,
isso também fica. Numa das pesquisas, que está aqui no próximo slide para vocês, que eles apontam ali que um dos fatores mais estressante na área é aquela expectativa: será que vamos sofrer um ataque? Será que vai acontecer um incidente, seja, né, na minha gestão ou enquanto eu estou nessa equipe? Então, isso também acaba sendo um fator ali estressante. Tá? E por que isso também é agenda, então, de CISO? E eu vou falar para vocês que não é só de CISO. O assunto riscos psicossociais é para a organização inteira, é para a empresa como um todo, toda e qualquer área. Normalmente, isso sai do RH, e vocês vão entender por quê. Porque é uma legislação, uma regulamentação do Ministério do Trabalho. Ela já existia desde 1978, mas ela sofreu uma atualização ano passado, e ela exige que entre no PGO, PGR, análise de riscos psicossociais. Então, é uma obrigação. E a fiscalização ela foi para 2026. Então, era este ano, foi atualizado o ano passado. Este ano, em maio, ele entrou em vigor, mas a fiscalização passou para o ano que vem. Então, isso impacta diretamente todas as áreas. Isso quer dizer que o projeto de adequação, assim como a gente fez com o LGPD, vai ser feito pela área determinada, que é a segurança do trabalho, ali no RH, mas vai analisar área por área. E a gente não quer que a área de segurança e a área de TI seja o topo ali de funcionários estressados, de equipes estressadas. Eu estive, inclusive, outro dia numa instituição financeira, a gente tem feito um trabalho. Eu estive com o conselho, inclusive, porque a gente tem que ter abordagem diferente, são pacotes, né, empacotamento diferente, como foi colocado aqui, sobre responsabilidades. Né? Então, o que impacta isso em segurança, o que impacta em relação à proteção de dados pessoais e o que impacta isso para cada área, porque toda área vai passar por essa análise. Então, a NR01 eu falei para vocês, mas existem, assim como a gente trabalha em segurança, existem ISOs que são relacionadas a riscos psicossociais. Então, isso vai integrar, sim, com questões relacionadas a ISO de segurança, a NIST, e todo esse arcabouço. E o que a gente tem que pensar? Aqui eu já me adiantei, então eu vou passando os assuntos que eu vou falando para vocês. Primeiro passo, o que são riscos psicossociais? A gente precisa entender. Esse regulamento, ele não exige, não é para fazer uma análise do funcionário. Não é saber, a Cristina tem TDAH, a Cristina tem depressão, fulano tem tal coisa. Não é isso. Né? Apesar não. Às vezes a gente encontra pessoas sem noção na vida, né? Esses dias mesmo saiu uma notícia de uma empresa que ridicularizou ali um funcionário porque tinha TDAH. Então, vejam, isso é prato cheio. Independente da NR01, é prato cheio ali para você ter uma demanda trabalhista. Mas os riscos psicossociais estão associados ao ambiente. Então, é aquele ambiente tóxico, é aquele que eu falei para vocês, o excesso de trabalho, são influenciados pela cultura organizacional em si. Então, depende muito da organização da própria empresa. Né? Então, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia. O ambiente tóxico é uma das piores situações que a gente pode vivenciar. Né? Sabe o que é ambiente tóxico? É aquele que você lida com pessoas que reclamam o dia inteiro, que não sabem elogiar, só sabem criticar e só sabem cobrar. É como quando a gente fala de liberdade de expressão. Né? Você tem a liberdade, o direito à liberdade de expressão, mas eu não posso invadir o direito do próximo. E quando a gente fala de crítica e de cobrança, ela precisa e deve acontecer. Só que nós não podemos extrapolar, é uma linha muito tênue. E se a gente não tomar cuidado, porque vai precisar também fazer toda essa sensibilização de colaboradores, se não tomar cuidado com a abordagem, vai incentivar a ação trabalhista. Né? Então, tem que ter esse lado, esses dois, observar todos os lados. A empresa pode, sim, e deve estabelecer metas,
mas ela tem que saber como cobrar essas metas. E é essa linha que é tênue que tem que ser trabalhada, por exemplo, né? Então, demandas contraditórias, insegurança no emprego, exposição a traumas, como profissionais da área da saúde, jornadas extensas, né? Trabalho monótono e o assédio moral e sexual, que, aliás, é uma das situações que me levou a trabalhar mais ainda no lado de saúde mental, envolvendo, vinculando, porque do lado de segurança, como advogada de direito digital, eu lidava com muitas situações, né? O assédio, aquele assédio que acontecia por WhatsApp, que nem deveria ser utilizado o WhatsApp, o assédio que acontecia porque o funcionário teve acesso aos dados pessoais de outra funcionária, e aí ele aproveitava que sabia daquelas informações para fazer uma abordagem com outra funcionária. E aí, isso agora é um impacto não apenas pela NR01, no impacto trabalhista, mas de autuação e tudo mais, mas de uma eventual ação mesmo, tem consequências judiciais, né? Então, o impacto da não adequação, aumento de absenteísmo. Então, você tem funcionários que ficam ausentes, e aí na equipe de segurança, isso vai me fazer falta. A rotatividade de funcionário também vai impactar, porque muitas vezes ele tem que passar por um treinamento, ele tem que conhecer a cultura da empresa. Isso tudo faz diferença. Eu vou ter que começar do zero, ele vai ter que passar por tudo de novo, né? Então, a queda de produtividade, ela traz impacto, inclusive, financeiro. Então, veja como é importante a gente pensar na saúde mental das nossas equipes, né? A maior rotatividade que eu falei. Então, nós temos consequências jurídicas, que pode ser autuação, processos trabalhistas, e isso tudo vai impactar. Consequências organizacionais, nós temos o aumento de afastamento, queda de engajamento e, olha só, um custo elevado com a substituição desses funcionários. Então, não é só o tempo, porque o tempo também é custo, o tempo de capacitação e de treinamento, mas também o custo financeiro, seja ali de uma eventual rescisão contratual e uma eventual ação trabalhista que isso possa se reverter, né? E a gente não quer que a área de TI ou que a área de segurança seja ali o topo de processos trabalhistas, porque essa questão agora de análise de riscos psicossociais é obrigatoriedade, se a gente não mitigar, ele vai ser uma enxurrada de processos trabalhistas, tá? E aí a gente tem também as consequências reputacionais, que vêm diretamente ligado à imagem. A gente também, na área de segurança, está acostumado com essa abordagem de riscos reputacionais. Então, é essencial pensarmos aqui em 2 pontos relacionados a esses riscos, tá? Primeiro, vamos pensar o seguinte: os exemplos que eu usei, excesso ali de trabalho, aquela pressão, a sobrecarga, aquela ansiedade, aconteceu, já passamos por um incidente, será que isso a gente conseguiu resolver? Nossa, passou 3 dias e está tudo igual, a gente não resolveu. Isso tudo traz uma sobrecarga. Agora, a gente tem, isso pode ocasionar, né, e essa é a preocupação do regulamento, da regulamentação, que é o ambiente provocar, tá, uma situação de saúde mental, que pode ser depressão, pode ser ansiedade, o estresse extremos, mas quando você tem esse cenário, percebam que se o funcionário ele está nessa fase, ou ele passou a ter um problema de saúde mental, ele vai se tornar mais vulnerável? Foi falado aqui no palco hoje sobre funcionário ser aliciado, né? Será que aquela situação não pode gerar mais vulnerabilidade e ele ceder no momento ali de alguém abordar, de uma abordagem? Será que quando ele está assim, no momento depressivo, ele está alheio, porque ele pode vir trabalhar, mas ele pode não estar concentrado no trabalho? Ele não vai ser mais fácil dele cair numa engenharia social? Ele pode até ter, o início da questão emocional dele pode nem ser no trabalho, mas a regulamentação ela traz também o viés de que eu não posso agravar a situação desse funcionário. Então, a gente tem que pensar nos 2 lados, né? Porque a empresa ela precisa de produtividade, ela é uma empresa, ela tem metas a cumprir, e o colaborador, o funcionário, quando é contratado, a gente tem uma expectativa também.
E, por outro lado, ele precisa ter um ambiente harmonioso, precisa ter condições saudáveis de trabalho, né? Então, efeitos, né? Piora significativa do julgamento técnico, nós temos erros operacionais em janelas críticas, cliques apressados ali no e-mail para a pessoa errada. Hoje em dia, a gente não tem tantos casos, mas ainda acontece, né? Então, na pressa ou naquela pressão, vai tal e clica, e quando você vê, foi para o grupo todos da empresa. E não deveria ser para o grupo todos. E aí a gente já tem um problema. Ou foi para alguém, para um concorrente, ou foi para um cliente. E aí, se eu tenho dados pessoais, eu ainda tenho problema com a LGPD? Veja como vai aumentando aqui, é uma bola de neve, né? E esse é um outro ponto, que a NR1 também tem que estar no radar. Porque o RH vai fazer, e como que é feito essa análise? Tem um assessment, igualzinho foi feito do LGPD. A gente tem que fazer a identificação do cenário. E esse assessment vai ser feito como? Por entrevistas, por checklists. E eu vou precisar fazer o quê, gente? A gente está falando de dados pessoais sensíveis, porque com certeza vai ter alguém lá que, numa entrevista, vai falar, não, eu sofro pressão, eu tenho depressão, de tanta pressão na empresa, eu estou sofrendo de depressão. Aí eu tomo medicação, e alguém veio tirar sarro da minha cara porque eu tomo medicação. Tem casos, até na mídia, de pasta que foi mal configurada e outros funcionários tiveram acesso, era um funcionário que tinha tendência suicida e a empresa inteira ficou sabendo. Então, vejam, percebem a ligação? Né, com segurança da informação, foi um erro ali de acesso, né, de gestão de acesso. De configuração de acesso, que vai trazer consequências jurídicas, com certeza, né? Então, segurança que cuida de gente, escala melhor, né? Então, projeto de turnos e limites, higiene de alertas, né? E tríade de cultura. O pé da cultura, ele é para tudo e para todos. E o que eu queria dizer é que a gente consegue aqui fazer um engajamento de segurança, e eu tenho feito essa abordagem com algumas empresas, justamente porque a gente fala de saúde mental e a gente traz o viés junto ali com a saúde mental de segurança. Né? Porque, inclusive, se tiver um vazamento, se tiver um incidente que envolva dados pessoais de funcionários, concorda que agora também vai ser um prato cheio para dizer que isso causou ali alguma situação emocional naquele funcionário também. Então, tudo acaba ali virando uma contextualização. Então, para fechar, né, é importante a gente pensar no treinamento, na capacitação, eu acho que eu começaria com capacitação, sensibilização dos líderes, né, porque, volto a dizer, eu bato sempre na tecla, temos que cobrar, tem que ter meta, mas tenho que saber como cobrar. A cultura do medo não pode existir. A cultura do medo vai sair muito caro. Né? Então, a gente vai precisar trabalhar muito o código de ética e muito a sensibilização. E, às vezes, a pessoa faz sem perceber, porque ela já vem com um problema de casa. E ela chega aqui e desconta no outro. Então, trabalhar essas ações de harmonização vai ser muito importante. Não só a segurança, mas trazer, sim, às vezes, assunto que não tem nada a ver, que é o esvaziamento da mente. Então, você faz atividades ou traz assuntos que não têm nada a ver com aquela função, com aquela atividade, porque é um momento de esvaziar para ele recarregar a energia. Então, saber identificar é muito importante e vai fazer toda a diferença aqui para esse cenário da NR01. Então, falando em capacitação, é importante pensar. Por exemplo, a gente fala muito de simulação de crise, né? Mas será que, no momento dessa simulação de crise, a gente pensa em trabalhar o real estado emocional das pessoas? Tem muitos casos que chega na hora H, a pessoa congela. Eu estava, inclusive, conversando hoje com um colega aqui, ele estava contando de um caso de uma empresa que teve que fazer depois, foi uma situação tão intensa, que tiveram que fazer um atendimento psicológico. A empresa depois disponibilizou um profissional para ajudar um profissional da psicologia, porque a equipe tinha ficado muito, muito tensa daquela situação, porque foi muito grave mesmo, né? Então, trabalhar e pensar em como capacitar, em como sensibilizar, é também
prevenção de incidente de segurança da informação, prevenção de incidente de segurança que envolve também dados pessoais. Acho que é a mensagem que eu queria deixar para vocês, para a gente fechar hoje esse encontro, gente. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pontual!